Eu acredito que está gravando já. Ok. Ai, meu Deus, tá gravando ou não? Tá gravando agora. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês para ver o slide. Ok. Gente, vocês estão vendo o slide aqui que eu vou começar a apresentar e eu não vou poder mais ver o chat. Ah, tá. Então, beleza. Ok. Então, parece que alguém pediu para entrar aqui. Um barulhinho. Pronto. Ok. Então, vocês estão vendo a tela aqui, eu acredito. Se não estiver vendo, por favor, ligue o áudio e fale. Porque tem um dó da menina aqui que está dando a primeira aula. Tentando, né, gente? Foi. Então, essa aula de apresentação de literatura, sou Isabela. Eu gosto sempre de colocar um roteiro da aula, porque eu sinto que eu fico mais preso no tema, porque eu sinto que sempre que eu falo mais de humanas ou linguagens, eu sempre tento fugir. Então, eu coloco um roteiro para eu me lembrar do que eu vou falar e lembrar vocês também. Então, basicamente, vai ser uma apresentação, definir o que é o texto literário, definir denotação e conotação, mas não se preocupem que esse vai ser um tema que a gente vai voltar várias vezes ao longo do curso. Eu vou tentar, da matéria, na verdade, né? Eu vou tentar voltar várias vezes, porque é muito importante para o Enem, muito importante mesmo. E a periodização literária, e no final a gente vai abrir um espaço para dúvidas. Bom, agora a apresentação. Meu nome é Isabela Fuso, eu nasci em Goiânia, mas logo depois que eu nasci eu vim para o Tocantins. E aí porque minha família, tinha uma parte da minha família que era de Minas, aí eu joguei minha nota numa faculdade lá, passei, aí agora eu faço faculdade com a Carol e com o Alex, que é os monitores de vocês de biologia. E então eu faço medicina lá. No momento eu estou em Palmas, mas já essa semana eu vou voltar para BH, vocês vão até perceber uma mudança no cenário. E aí eu quis falar um pouco sobre o meu livro favorito, porque eu imaginei que vocês estariam meio confusos, tipo, peraí, ela faz medicina, mas por que ela está falando de literatura? É porque uma das minhas paixões é livros, é literatura. E eu até pensei em fazer alguma coisa no ramo de letras, mas eu percebi que minha outra paixão era medicina. Tanto que o meu livro favorito é Olhar e os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, que é um autor que a gente ainda vai conhecer, ele é do modernismo. Do modernismo. Ele é um dos meus autores favoritos. Nesse livro, ele vai apresentar mais sobre a humanização da medicina. Então, tem um personagem principal que faz medicina, ele tem uma origem muito humilde, e ele acaba se perdendo, acaba fazendo medicina, mas acaba buscando na medicina apenas o status, apenas a riqueza, e ele se perde nisso, e no livro tem uma grande reflexão sobre isso, e se tornou meu livro favorito, porque mistura essas duas grandes paixões. A literatura, que é a escrita do Érico Veríssimo, é linda, eu amo, é um dos meus autores favoritos, como eu falei, e também a questão da medicina, como tratar o outro, ter uma relação mais humana, né? O que eu vou tentar fazer nessas aulas? Eu vou tentar não só apresentar literatura, as escolas literárias, como ajudar vocês na interpretação. Porque no Enem não cai, tipo assim, de qual escola literária faz parte esse texto. Não cai assim, ou raramente cai assim. No máximo cai dizendo, tipo,
quais características de tal escola literária tem nesse texto? Ou qual mistura de escola literária tem nesse texto, entendeu? Por isso, eu vou apresentar as escolas literárias, mas eu também vou tentar ajudar vocês na interpretação de poesia, que é uma coisa que eu sei que atrapalha muito no Enem. As questões de poesia normalmente são as difíceis. Às vezes a poesia é até tranquila de interpretar, mas normalmente questão de poesia é difícil. E eu vou tentar ajudar vocês a contextualizar. Então, a Cacau estava dando aula de sociologia, né? Mas eu acho que ela é monitora de história também. Que eu vou falar bastante sobre o contexto histórico das escolas literárias, porque a literatura sempre me ajudou muito a entender história, assim como a história me ajudou a entender muito literatura. E eu vou sempre tentar misturar os dois para vocês, por exemplo, quando verem um texto no Enem e verem, tipo, de tal, foi lançado em tal época esse livro, vocês saberem mais ou menos, tá em qual período da literatura, quais características esse texto tá falando, qual é o provável tema, entendeu? Verem o autor falar assim, mais ou menos do que ele está falando, qual era a posição política dele, algo assim, que ajuda muito a interpretar o texto. Então, não vai ser só escola literária. E aí a gente começa no tema da aula de hoje, que é o que é um texto literário, a introdução. Eu achei muito importante falar sobre a diferença entre um texto literário e todos os outros tipos de texto, porque se a gente for pesquisar uma definição nua e crua de literatura, de texto literário, vai estar falando de um texto escrito. E assim, não é todo texto escrito que é um texto literário. Então, eu até fiz a pergunta aqui: qualquer texto é um texto literário? Bom, isso é um texto literário. Vocês estão vendo essa notícia de jornal que me fez dar boas risadas? Bom, não é um texto literário. Então, aí vem a outra pergunta. Então, o que vai fazer um texto escrito, ser um texto literário? Aí a gente vai para uma definição que é meio que uma definição mais restrita da literatura, em que o texto literário é você usar a palavra de forma artística, uma vez que a literatura é a arte da palavra. Mas não confundam, literatura não necessariamente é só o texto escrito, também tem o formato visual. Então, eu coloquei um exemplo de literatura, de poesia visual, que é um tipo de poesia da pós-modernidade, que é uma escola literária, assim, que na verdade é um conjunto de escolas literárias, mas é a partir dos anos 50. A poesia visual, ela não é só o texto escrito, ela também tem a parte visual, então é uma mistura de tipos de arte. E aí eu entro já fazendo referência para o conceito das 7 artes, que em 1900 na primeira década do século 20, um intelectual definiu que a gente tem 7 tipos de artes, que é o cinema, a literatura, a dança, a escultura, a música, o teatro e a pintura. Tanto que a gente tem aquele negócio, a sétima arte. A sétima arte é o cinema. E aí, o que acontece? A gente, com o passar do tempo, acaba fazendo mistura dessas tipologias de arte. Então, por exemplo, a poesia virtual, a poesia visual, é a mistura de pintura com literatura. Então, você tem que pensar que a gente está falando de arte. Eu estou tentando fugir de definir arte para vocês, que é uma coisa, assim, muito extensa, tem vários teóricos, mas eu imagino que vocês já saibam mais ou menos, quando eu falo de arte, o significado. E a literatura busca o texto como ferramenta de expressão artística, de expressão criativa. Ok? E aí, isso aqui eu tenho que fazer um adendo antes de começar a explicar, que o que eu tô colocando aqui não é que vai cair no Enem, tipo assim, dizendo, isso aqui é um texto literário. Não, não acontece isso. O que acontece é, tipo assim, o Enem escreve um texto e, tipo, busca as características de um texto literário nele, sabe? O que eu tô querendo falar aqui são coisinhas pequenas, que você olha de longe e você fala, nossa, isso é muito fácil, isso é muito simples. Mas quando você lembra disso na hora de interpretar um texto, fica tão mais claro. Então, tipo assim, quando você tem uma questão do Enem, pegando aquela poesia, que é uma notícia de jornal, eu acho que é do Mário de Andrade ou do Oswaldo de Andrade, eu não lembro agora de quem é, mas que é basicamente uma notícia de jornal, e aí tá falando de um cara que bebeu, se divertiu, mas depois se jogou no mar. E assim, parece uma notícia, mas é considerado como um poema. Por quê? Aí eu tô ajudando vocês
a como definir por que aquilo é considerado literatura, por que aquilo é uma poesia e não uma notícia de jornal. Entende? Então, essas coisas pequenas parecem fáceis, mas eu estou tentando dar uma base de vocês para chegar na prova de linguagens e tentar acertar mais questões, porque eu sei que estavam falando na última aula que prova de linguagens ela não aumenta a sua nota, ela baixa a sua média. E é bem assim mesmo, a prova de linguagens é bem complicada, tem que treinar muito e o pessoal menospreza essa prova. E é uma prova muito importante e que tem como você tirar uma nota boa treinando. Não é uma prova tão difícil para você tirar uma nota boa. Então, eu vou tentar construir isso com vocês durante as nossas aulas. Mas voltando aqui, eu coloquei isso aqui, que é, de acordo com a poética de Aristóteles, essa obra poética, a definição de quais são as funções da literatura. Por quê? Eu acho uma coisa até legal de se usar na redação. Eu lembrei disso aqui no tema da redação de cinema, porque não é exatamente a mesma arte, mas dava para fazer um paralelo, falar aqui sobre a função cognitiva, depois eu vou explicar, mas é uma coisa que você pode citar na redação, quando o tema for mais voltado à arte, mas também me ajuda a diferenciar um texto qualquer de um texto literário. Beleza. Aristóteles, nessa obra, definiu que a literatura tem 3 funções. A primeira função é a chamada função cognitiva, que é basicamente que a literatura tem que te passar um conteúdo, uma nova informação. Então, por exemplo, naquele livro que eu estava falando, Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, ele passa uma informação que é sobre o contexto histórico da época em que o livro se passa, que é a época de ascensão do nazifascismo na Europa, e como essas notícias estavam chegando na elite brasileira. Então, mostra as discussões dos personagens sobre o nazifascismo, mostra a visão da elite brasileira sobre o nazifascismo naquela época, e é muito interessante, é um conhecimento que eu adquiri lendo aquele livro. Mas também, uma coisa que tem que destacar aqui é que, na maior parte das vezes, a função cognitiva se destaca quando a gente está fazendo uma crítica à realidade. Quando o texto tem uma crítica muito forte à realidade, a função cognitiva dele está muito destacada, vamos dizer assim. E eu coloquei aqui um exemplo de um dos meus poemas favoritos, também de um autor contemporâneo, de um autor pós-contemporâneo, na verdade, que é o Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um cara incrível, as poesias dele são assim, agoniante. Ele teve uma história também bem interessante, ele foi exilado várias vezes, já voltou para o Brasil, ele tem uma obra poética muito linda e muito pesada de se ler, uma coisa assim, que te deixa com o coração apertado, porque ele é um crítico ferrenho à ditadura militar, e os poemas dele mostram a realidade nua e crua, assim, é uma coisa bem forte, e eu espero trazer vários poemas dele, porque é um poeta que eu acho que dá para estar bem na redação, e também que pode cair no Enem, eu acho que eu já vi algumas questões sobre ele. Esse poema aqui que eu estou falando se chama 2 e 2 é 4. Ele fala mais ou menos, depois se vocês quiserem ler, ele fala mais ou menos sobre uma crítica ao sistema escolar utilizado no Brasil, porque ele fica repetindo toda hora, 2 e 2 é 4, 2 e 2 é 4, que me lembra bastante como é na escola. A gente fica vendo aquele conteúdo sistemático, aquele conteúdo técnico, e aí ele faz uma contraposição disso com a realidade, que é a realidade baseada que na época dele era uma liberdade pequena, por causa da ditadura militar, os preços com a inflação. Então, assim, você está vendo a conexão com a história e a conexão com a literatura, né? Saber sobre o contexto militar, do contexto da ditadura militar é muito importante para se entender esse poema. Então, basicamente, estou falando, nossa, mas o pão tá caro, a liberdade é pequena, mas a gente fica repetindo. Não, mas 2 é 2 é 4. E eu quis colocar esse poema para exemplificar essa crítica social, né? Que é a função cognitiva que está bem destacada aqui. A função estética é sobre a capacidade de observar o belo e o sentimento que isso nos traz. Assim, isso é uma função meio complicada da gente entender, mas quando você começa a ler muita poesia, principalmente muitos autores mais antigos, eu acho que fica mais claro. Não que os autores mais atuais não tenham isso, mas é que, para mim, os autores mais antigos ficam mais claro isso, que eles são menos diretos.
Por quê? Eu coloquei aqui o exemplo do José de Alencar, porque eu estava lendo o livro A Senhora dele, há um tempo atrás, e teve uma parte que ele descreve a sala em que a mulher está. E ele poderia simplesmente falar assim, é uma sala que tem um sofá no meio, o sofá é de tal cor, o chão é de tal cor, e assim, só falar a cor e tudo mais. Mas não, ele coloca aquilo de uma forma tão bonita, que me fez sentir como se eu estivesse dentro da sala, como se eu conseguisse imaginar a sala por inteiro, e aquilo me deu um sentimento tão bom, quase um arrepio, sabe? Porque eu vi a beleza naquela sala e eu vi a beleza naquela escrita. É uma coisa muito poética, parece até meio... Como é que fala? Eu até esqueci a palavra. Mas de dar a volta e falar a mesma coisa, de, tipo assim, falar que é uma coisa poética, mas é bem assim mesmo, é um arrepio, é um sentimento de, nossa, que coisa bonita. Quando você tá vendo o pôr do sol, você fala assim, nossa, isso aqui é muito bonito. É a mesma coisa que eu senti quando eu li o texto dele, porque dá essa sensação, um sentimento muito bom, sabe? E eu espero trazer esse sentimento para vocês nos poemas que a gente lê. E assim, tudo bem se alguém nunca conseguiu ter esse sentimento com uma poesia, eu nunca consegui até o, sei lá, o meu segundo ou terceiro ano, demorou muito tempo também, e ter de verdade, perceber o quanto era aquele sentimento, o quanto é forte. Mas, a partir do momento que você começa a ter esse sentimento, aí você se apaixona pela literatura, pelo menos foi para mim. Quando eu comecei a ver a beleza nos textos, é o que me cativou para a literatura. E eu também queria citar o parnasianismo, porque o parnasianismo é uma escola literária em que tem um grande foco na função estética. Basicamente, é apenas a função estética, porque eles falam da valorização da forma em detrimento do conteúdo. Então, eles falam, não, tem que tem que ser um poema todo certinho, tem que ser um soneto, tal, a gente vai ver a retomada das características que eles fazem, da valorização da beleza grega, a gente vai ver isso mais para frente, mas basicamente é a hipervalorização da função estética, ao ponto de simplesmente ignorar a função cognitiva e a função cartática. Bom, aí agora é a função cartática, que também que é uma das minhas funções que também me faz me apaixonar pela literatura, que é a capacidade da literatura provocar uma descarga de emoções, uma purificação, que é quando você está lendo um livro e, assim, você chora. Você basicamente se identifica tanto com aquele personagem que você começa a chorar, você fica feliz pelo personagem, você fica dentro daquele mundo e você sente as emoções do personagem, você se coloca na posição dele. Ai, gente, desculpa citar os latidos, é que meu cachorro tá fazendo drama para querer entrar. Ele é meio carente mesmo. Então, basicamente, nessa função, a gente tem o texto desperta na gente tantas emoções e a gente expressa essas emoções chorando, rindo, sorrindo, que é uma purificação para a gente. Então, isso é uma teoria de Aristóteles que eu acho muito bonita e, à medida que eu leio mais, eu percebo quanto ela é real, quanto é verdade, ela é aplicável. E eu queria contar para vocês a minha experiência com Preciosidade, que é um conto da Clarice Lispector, que eu estava no terceiro ano, eu estava super estressada, cansada, e aí eu peguei esse livro, Laços de Família, da Clarice Lispector, que é uma autora do modernismo, e eu peguei esse livro falando assim, não, ele cai em vestibular, eu tenho que ler. E eu comecei a ler ele, e aí eu cheguei nesse conto, Preciosidade. Eu estava no meio da sala de estudo, lendo o livro no intervalo entre duas matérias que eu tinha que estudar. E aí eu estava lendo o livro, o conto, que isso aqui é um conto, e assim que eu terminei o conto, eu comecei a chorar. E assim, de chorar, de soluçar no meio da sala de estudo, assim, até me olharam meio assustado. Mas o motivo foi porque esse conto fala sobre assédio. Uma menina, que ela deve ter uns 15 anos, ela sofre um assédio pela primeira vez quando está indo para a escola. E é um texto muito pesado, e que, principalmente as mulheres que estão aqui, a maioria já deve ter sofrido uma situação de assédio, porque é 90% da população feminina. E eu já sofri, e quando eu li esse texto, foi tão pesado para mim, mexeu tanto comigo, porque era como se eu estivesse na pele da menina, e quando aconteceu com ela, quando ela teve que reagir com aquilo, nossa, eu até arrepio, eu tô realmente arrepiada aqui só de lembrar, que me despertou tantas coisas, me fez entender tantos sentimentos que eu tive quando eu passei pelaquela situação, que
foi exatamente essa palavra, me purificou. Depois que eu li esse texto, eu me senti mais calma, mais aliviada, mais tipo assim, nossa, agora eu entendi o que aconteceu comigo quando eu passei pela situação, me coloquei na pele dela. E assim, quando eu lembrei da função catática, eu não poderia usar outro exemplo além desse livro, porque para mim é a prova viva do que é a função catática da literatura. Bom, aí aqui eu fiz uma pequena brincadeira, né, sobre o que não é um texto literário, então. Sobre a eliminação da VTube, que quem acompanha o BBB deve estar sabendo, e o polêmico tweet do Bolsonaro. Esses dois são textos, mas que não têm uma função de usar a palavra de forma artística. Ai, desculpa, gente, eu tenho um pouco de língua presa. Mas, basicamente, eles não têm a função de utilizar a palavra de uma forma que desperte aquelas funções que a gente falou. Não está fazendo uma crítica à sociedade, não está tentando escrever de uma forma bela, e não está tentando fazer isso despertar algo na gente, nos purificar nossas emoções. 2 exemplos aqui, só para descontrair um pouco. E aí eu queria colocar esse questionamento, eu tinha até finalizado a aula, só que aí eu lembrei disso aqui. A música é texto literário. Então, lembra que eu falei sobre aquele poema visual, que é a mistura da pintura com a literatura? A música pode ser, sim, uma mistura da literatura com a música, né? Então, tem algumas músicas que podem ser, sim, essa mistura. Eu coloquei aqui como exemplo Bob Dylan, que recebeu o Nobel de Literatura. Mas ele recebeu o Nobel de Literatura não pelos livros que ele escreveu alguns livros infantis, mas pelas letras dele. Letras das músicas dele. E, assim, eu coloquei uma parte da reportagem da Veja, em que fala que quem estava defendendo o fato dele ter ganhado o prêmio foi o fato dele ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção americana. E, assim, as letras dele são lindas, muito lindas, e é quase uma poesia de se ler. E é muito belo, desperta todas aquelas outras funções que eu falei. A cartática, porque dá aquele sentimento, você sente aquilo. A da beleza, que é muito bem escrito. E também a cognitiva, porque tem muitas críticas à sociedade. Ele é um cara que faz também muitas críticas ao contexto social dele. E eu coloquei um outro exemplo aqui, que é uma das minhas músicas favoritas do Vinícius de Moraes, que é Pra Viver um Grande Amor. Vinícius de Moraes também é um poeta contemporâneo, do modernismo. Ele escreve poesias lindas, com críticas sociais, mas também sobre o amor, sobre sentimento. Ele foi um cara que casou um monte de vezes. E, assim, esse aqui é uma música, tem um disco dele, só que tem alguns sites que eu cheguei a pesquisar e tava lá como poesia. Porque se você lê, tem, tipo assim, os aspectos da poesia, passa pra gente aquelas funções literárias que eu falei, mas tá misturado com a música, porque ele fala uma parte cantada, uma parte falando, assim, citando. E, assim, eu recomendo para vocês depois conhecerem essa música. É muito bonita, eu gosto muito de ouvir ela, eu gosto da visão que ele traz sobre o amor, sobre o sentimentalismo. Eu acho que ele é um dos autores que traz uma melhor visão para mim sobre o que é o amor, o sentimentalismo. E aí fica em recomendação todas as músicas do Vinícius de Moraes, basicamente. Mas essa música específica é uma das minhas favoritas. E aí eu vou trazer agora um contexto vou iniciar um conteúdo muito importante para o Enem, e é exatamente isso, eu só vou iniciar, que é a questão da denotação e conotação. Que a denotação é o sentido literal da palavra, é o sentido da palavra que está no dicionário. Então, assim, que a gente estava falando sobre o que é texto literário, o que não é texto literário, não é todos os outros tipos de texto que vão usar denotação, mas a maioria vai usar a palavra, a linguagem denotativa, que é utilizar a palavra no sentido que está no dicionário. Então, assim, é casa, você fala casa, então é a casa de tijolo, tudo certinho, o que está no dicionário, certinho. Mas aí, quando eu falo de conotação, é o sentido figurado, é o sentido em que eu posso usar as figuras de linguagem, o uso da palavra com um sentido diferente. Então, eu, por exemplo, usar casa como sinônimo de lar, de um sentimento de calma, de conforto, em que você pode se sentir tranquilo no ambiente, você se sente confortável. Entendeu a diferença? E aí, eu coloquei uma dica, que é uma dica até muito importante, do tanto que esse conteúdo cai no Enem, que é que denotação começa com D, de dicionário.
essas pequenas dicasinhas me ajudavam muito na minha época, que eu prestava vestibular. E eu vou sempre tentar passar para vocês, para ver se ajuda vocês também, né? E agora eu coloquei um exemplo, que é a definição de amor na ótica do dicionário, que é um sentimento afetivo, nananana, e na ótica conotativa, mais em específico da literatura, de Luiz de Camões, que é aquela poesia clássica, que é o amor é fogo que arde sem se ver, é ferido e não se sente, não. É uma poesia muito linda, também trata o amor de uma forma muito bela. É um poema que me passa também muito aquela função estética da literatura, que ele é muito bem organizado, enquanto você lê, você não consegue ver, ele é um decassílabo, ele tem as estrofes, meu Deus, toda a parte técnica da literatura, mas à medida que você lê, ele flui de uma forma tão bonita que é exatamente isso, é a função estética. Mas a gente ainda vai ver Luiz de Camões, ele é um poeta do classicismo, ele tem uma história muito engraçada, eu quero contar para vocês. Engraçada não, pra gente é engraçada, mas pra mim é triste. Mas é uma história legal de se contar. E agora sobre a periodização da literatura. Gente, de novo, o Enem não vai cobrar falando assim, esse poema é da onde? Esse poema é de qual geração, entendeu? Não vai falar, tipo, esse autor é de qual geração do romantismo. Não acontece assim. O que vai acontecer é do Enem falar assim, busque características de tal geração do romantismo nesse poema, ou nesse livro, ou quais características do romantismo, ou quais características do realismo tem nesse poema, a mistura de quais escolas literárias tem nesse texto. Então, basicamente, interpretação. E aí, como eu falei no início da aula, as minhas aulas são basicamente tentar misturar, ajudar vocês na interpretação e na literatura. Basicamente, trovadorismo. Eu vou ler essa linha cronológica das escolas literárias sempre falando contexto. Porque, gente, por favor, não ignorem o contexto da escola literária. Só lembrando do contexto, você já lembra de muita característica. Juro para vocês. Trovadorismo, Idade Média. Idade Média, quem domina o poder do saber? A igreja. Se a igreja domina a leitura, a educação, a maior parte da população não sabe ler. Então, não é poema escrito, é cantado. Então, tem uma mistura, literatura e música, que são os trovadores. Mas também tem uma parte escrita. Só que a parte escrita, quem dominava? A igreja ou os nobres? Então, a parte escrita vai falar de quem? Dos camponeses? Não, a parte escrita vai falar dos nobres. Então, as novelas de cavalaria. É uma parte que não cai muito no Enem, mas eu vou citar bem breve, junto com humanismo e classicismo, porque é interessante. Humanismo, Renascimento, aí é o Gil Vicente, muito interessante as obras dele de teatro. Então, a gente já tem que começa a sair um pouco da nobreza, aquele negócio de saber ler, de saber escrever. Então, assim, o Gil Vicente não era da igreja, ele era um nobre e ele lia as poesias criticando os nobres na frente dos nobres. E, assim, é incrível, porque ele acaba com os nobres nos livros dele. Eu vou falar um pouco mais quando a gente estiver em humanismo. Classicismo, grandes navegações. Então, é o Luiz de Camões. Vai falar sobre as descobertas das novas terras, o perigo de ir para o mar, né? Porque a gente não sabia se a pessoa ia voltar ou não. Quinhentismo. Eu tenho que fazer um adendo aqui. O Enem raramente cobra literatura mundial. Ele cobra literatura brasileira. Trovadorismo, humanismo e classicismo não são literaturas brasileiras, são literaturas europeias. Então, o que a gente tem aqui? Desculpa que eu tive que abrir de novo a porta do meu cachorro, ele é meio carente, como eu falei. O quinhentismo é o primeiro tipo de literatura desenvolvido no Brasil. Mas atenção, não é uma literatura brasileira. Os escritores não são brasileiros. São uma literatura escrita no Brasil. Foram os escritores portugueses de outros países. Então, só até o humanismo, só até o classicismo a gente vai entender, vai ter a literatura mundial. Bom, aí agora temos o Barroco, que cai muito no Enem, os dois autores principais, a gente vai falar mais tarde. O arcadismo também é uma das minhas escolas. Oi? Gente, tá tudo bem?
Ai, meu Deus, gente, peraí. Aconteceu algum problema que alguém ligou o áudio, eu fiquei com medo de estar... Deu algum problema, não? Ah, tá. Então, só tá terminando, já tá terminando mesmo. Sobre a questão do quinhentismo, né? Que eu tava... Do arcadismo, isso. O arcadismo é um texto muito legal, tem que saber o contexto histórico muito bem, porque, assim, dá para fazer uma conexão muito boa entre os dois, porque os principais autores estavam envolvidos naquela revolução de Tiradentes. O romantismo já foi minha escola literária favorita, já gostei muito, mas eu enchi o saco, porque era muito clichê, era muito... Ai, meu Deus, a mulher é deusa, não tem nenhum defeito, e enche o saco depois de um tempo, mas é uma escola literária muito legal, tem alguns autores incríveis. Álvares de Azevedo, perfeito. Vou contar alguns contos dele, porque é muito legal. Vou tentar contar, é bem resumido, porque é um negócio que vê hoje, a gente fala, tipo, meu Deus, que pesado. E a gente fala que hoje a nossa cultura é desvirtuada. E, tipo, naquela época o cara tá defendendo necrofilia. Mas ok. O realismo, naturalismo, então, na hora a gente lembra Machado de Assis e Cortiço, vai começar a tentar fugir daquele ideal romantizado da burguesia, do romantismo, vai querer falar assim, não, pera, a realidade que vocês estão tratando é muito maquiada, a realidade não é assim, não é tudo feliz, alegre, olha aqui o que realmente está acontecendo. Parnasianismo, o parnasianismo é um movimento que eu acho que é tão chato, que é tão idiota, tipo assim, você querer, não é idiota, você valoriza a função estética, mas você acaba com a forma. E é tipo um negócio que é tão difícil de se fazer que só tem um cara realmente que fez isso, que seguiu as diretrizes do parnasianismo, e ele não é nem o mais conhecido dessa escola literária. O cara que é o mais conhecido, ele falava de sentimento, falava de uma forma muito bonita. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tem um poema sobre as estrelas, que ele fala com as estrelas, é muito bonito. E o simbolismo também é muito legal. Outro que fala assim, mas nossa cultura está desvirtuada. O cara estava falando no simbolismo do verme que está comendo a carne dele morta. Então, assim, vamos rever os nossos conceitos, né, do que é o clássico. Não estou falando que não é o clássico, mas que, tipo, não tem esse negócio, tem que ser tudo certinho, tudo conservador. O cara tava... A poesia do Augusto dos Anjos, eu acho que é o nome dele, é uma poesia chocante, é nua, é crua, dá um sentimento de angústia, mas é literatura, sim. Ele faz com aquilo um propósito, esse sentimento que desperta na gente é uma função cartática também. O pré-modernismo é a entrada no modernismo, tem alguns autores legais, Monteiro Lobato, é bem interessante. O modernismo, também conhecido como queridinho do Enem, o modernismo cai muito no Enem. E, assim, eu vou tentar destinar muitas aulas para o modernismo, porque são muitos autores importantes. Como eu falei durante a aula, eu citei vários autores do modernismo, porque é um movimento muito importante. E o Enem cobra, e cobra muito. Quase cada uma das gerações dele é quase uma escola literária totalmente diferente. E o pós-modernismo, que na verdade é uma mistura de escola literária, porque são quase 70 anos de literatura, porque é da década de 50, 60 para frente, toda a produção literária produzida é considerada pós-modernismo. Tem alguns atores interessantes, alguns caem no Enem, mas não caem cobrando características do pós-modernismo. É muito difícil falar características específicas do pós-modernismo. A gente pode falar de movimentos que tiveram no pós-modernismo. Aí eu vou poder citar alguns, tipo o do Ferreira Goulart, que é bem interessante, e da Lígia Fagundes Telles, que é uma escritora que eu também gosto muito. E aí, é isso. Acabou a nossa aula. Eu queria terminar com uma folguinha para a gente poder conversar um pouco, saberem o que vocês acharam desse modelo de aula, em que eu não posso... Peraí, que eu vou parar de compartilhar a tela. Um minutinho. Pronto, esse modelo de aula que não dá para a gente conversar muito, eu quero sempre terminar um pouquinho antes para a gente poder conversar, se vocês tiverem alguma dúvida. Todo esse conteúdo que a gente viu hoje, eu vou tentar voltar durante as aulas, principalmente da notação e conotação, que é muito importante para o Enem. E sobre a questão das escolas literárias, isso é só uma introdução.
músicas que podem ser usadas lá. Isso, gente. Nossa, literatura é realmente muito boa para estar na redação. Eu vou toda hora tentar apontar partes do livro. Eu tenho até um caderninho em que eu tinha essa mania de colocar partes dos livros que eu li que dava para estar na redação. Eu sempre, não sempre, porque até o segundo ano, mais ou menos, eu gostava muito de fantasia, eu gosto até hoje. Mas no segundo, terceiro ano, eu falei assim, não, vou começar a ler os clássicos, né, da literatura brasileira. E assim, me apaixonei. São livros, mas isso também não tirou minha paixão por livros de fantasia, livros atuais, romances atuais, assim, de autores mais atuais que falam da modernidade e tal. Isso não tirou minha paixão de lá, mas despertou uma nova parte de mim. Ai, sim, livros na redação, a melhor coisa. Eu adorava usar na introdução. Adorava. Eu tinha até um modelinho de frase para colocar na introdução, que é tipo assim: eu estava em intertextualidade, aí eu ia começar a segundo período, eu colocava assim, fora da ficção. Aí eu começava, no Brasil também tem um problema com isso e tal. Eu adorava, principalmente na introdução, mas dá para usar em toda a parte do livro, do texto. Sobre a questão da música, eu não entendi muito bem essa pergunta. Tipo assim, músicas que dá para estar na redação? Não entendi. Mas uma coisa. Eu esqueci de falar naquela parte que a gente estava falando da diferença de literatura com música. Eu esqueci de falar sobre a Hiroshima. Sobre Hiroshima, que é a música Flor de Hiroshima, que é um poema do Vinícius de Moraes, só que o cantor Ney Matogrosso fez uma música, e assim, eu não consigo decidir qual é a minha parte favorita, porque qual dos dois é meu favorito, porque a música, que é basicamente ele cantando o poema, é linda, o jeito que ele interpreta a música é linda, e também o poema é lindo, assim, você vê uma crítica à bomba de Hiroshima, que na hora que explode parece uma flor, né, mas que é inútil, é inválida, deixou crianças correndo, aquela imagem da criança correndo, e assim, o jeito que o Vinícius de Moraes interpreta, perfeito. Gente, é o que eu gosto muito de literatura, aí eu até falo um pouco rápido, meio enrolado, mas eu vou tentar ser um pouco claro. Autores que fazem músicas que você disse. O Vinícius de Moraes faz música, porque tem muita gente que pega a letra e transforma em música, faz uma melodia. E aí tem também um que eu gosto muito, aqui em casa eu brinco que a família é essa de Queiroz, porque todo mundo aqui em casa gosta muito de essa de Queiroz. A gente não pode nem falar mal de essa de Queiroz aqui, falar assim, esse de Queiroz, esse de Queiroz só copiava os outros artistas, não, dá briga feio aqui em casa. E tem uma parte do Primo Basílio que é citada numa música da Marisa Monte. Eu vou depois ver a música, talvez eu vou até mandar ela no grupo, que é uma parte muito bonita, em que ele define o amor, que fala sobre o sentimentalismo e combina muito bem com a música. Não, eu faço medicina nas ciências médicas, como eu falei, junto com a Carol e o Alex, que são os monitores de vocês de biologia. Estou no segundo período. Então, gente, já está acabando uns 5 minutos, aí vocês vão ter o intervalo de vocês. Se tem uma dúvida, querem falar alguma coisa, sei lá, os livros favoritos de vocês, o que vocês esperam para a disciplina de literatura, não sei, só para aproveitar esse tempinho antes do intervalo. E é isso. Eu vou sempre tentar marcar bem sobre o que pode estar na redação, porque eu usava muito literatura na redação mesmo. Eu achava muito bom. E é isso, gente. Eu acho que tá tranquilo. Acho que eu vou liberar vocês para o intervalo, uma folga de 5 minutos, então. Sim, é nas ciências médicas. Queria. Mas eu tô com medo de sair de blogueira e acabar a chamada igual da última vez. Eu até não sei como é que eu vou sair sem acabar a chamada. Eu acho que tem que. Eu acho que dá para sair e depois recomeçar a chamada no mesmo link. Eu acho que não tem problema, não.
Então é isso, gente. Bom intervalo, bons estudos e... Eu acho que eu vou... Oi, gente. Oi, tá me ouvindo? Tá sim. É o Gustavo. Eu acho que eu vou ficar aqui direto, só que eu não vou fazer nada, não. Aí vocês podem ficar lá no intervalo de vocês. Eu devo ficar aí só pra quem quiser bater um papinho mesmo à toa, jogar uma conversa fora, tá bom? Principalmente os meninos que já foram meus alunos ano passado aí, sabem que eu gosto de conversar fiado, né? Quem tá aí? O Caio, você tá aí? A Grazi. A Cíntia tá aí? Mas, oi, gente, vamos lá pro intervalo de vocês. A gente começa às 9 horas a aula, tá bom? Mas eu acho que eu vou deixar aqui aberto, porque senão vocês vão ter que entrar e sair e entrar de novo. É um saco, né? Eu acho. Enfim. Qualquer coisa eu coloco um videozinho do YouTube pra vocês assistirem e passar o tempo. Os meninos sabem que eu coloco, né? Colocava os videozinhos mó aleatórios aí pra vocês assistirem. Vídeo de chuva, como sempre, né? Não, mas, ô Isabela, que aula boa, velho. Eu concordo com a... Acho que foi a Jéssica que falou, que geralmente... Quer dizer, é meio preconceito falar isso, né? Mas a maioria dos professores de literatura me dão um sono danado, velho. Nossa. Acontece. Eu já tive muito professor de literatura que era desse jeito, mas eu tive o privilégio de ter uma professora de literatura que era apaixonada por literatura também, e ela dava aula quase saltitando, assim, de felicidade. Eu comecei a gostar de literatura foi ano retrasado. Mas assim, não sou um amante, não, mas eu aprendi a gostar, velho, porque tinha que saber, né? Literatura tem que saber, mas também é um hobby. Tem gente que gosta mais. Esse Sim. negócio de colocar, falar assim, ah, não, você tem que ler tantos livros por ano. Ah, Eu acho não. Tem que saber o nome de todos os autores e todos. Eu acho que, tipo assim, é importante saber ler, né, velho? A poesia. Tem gente que não sabe ler, acho que é só bater o olho e tal. E assim como, por exemplo, eu dou matemática, né, gente? Já tô. Vocês estão ligados? Matemática, velho, vocês têm que saber ler também, velho. Sacou? Se, tipo, só ler achando que, questão de qualquer jeito. Não, cara. Enem é interpretação. Todas as áreas são interpretações muito fortes no Enem. É Agora, verdade. sabe, por exemplo, quem já fez vestibular, por exemplo, da FUVEST, sabe que tipo, as questões são diretas. Ou você sabe ou você não sabe. Agora o Enem você consegue ir maquiando e tal, mas se você souber interpretar bem mesmo, cara, você vai bem, entendeu? Não tem conversa. Agora é óbvio que tem que estudar, né? Infelizmente, eu não gosto. Fazer o quê, né? Eu acho que muita gente vai identificar comigo aí, mas é isso. Fazer muita questão. Linguagens é um negócio que a gente fala assim, ah, não, é só estudar o conteúdo e pronto. Mas linguagem é muita questão para saber. Nossa. O jeitinho que o Enem cobra é bem chato também essa parte. Nossa, velho, é horrível. E, tipo assim, infelizmente você não vai tirar um 900 em linguagem, mesmo que você feche. Então, assim, uma bosta. Isso é verdade. Dá um pouco até de raiva, assim, porque, por Nossa, exemplo, eu adorava linguagens, eu tentava sempre ir muito bem em linguagens, mas isso não subia a minha não nota, assim. adiantava, né? Aí você tem que ir bem em exatos, que provavelmente não vai ser sua área, e acaba que você Pois é. passa raiva. Coloquei até alarme aqui para não pular. Tem que colocar o meu também. 9h45. Então tá, Enfim, gente. Vou sair aqui. Então é isso, gente. Tchau, bom intervalo e boa aula também. Próxima aula de matemática. Boa sorte. Eu tinha muita dificuldade com matemática. não, vai ser bom, vai ser bom. Então tá, tchau, gente. Tchau, tchau. E aí, gente, vocês estão bom ou não? Eu não vou ficar falando muito aqui, não, porque senão vai deixar de vocês vão perder o intervalo. Se bem que. Tá com fome, Grazi? Que isso? Se bem que, tipo assim, vocês só tiveram de teoria mesmo só a aula da Isa, né? Que o Goldinho e a Cacau, mas que apresentou matéria, vocês não tiveram que nem copiar nada aí e tal. Eu mesmo, olha só, eu ia apresentar matéria também. Mas assim, fiquei meio idiota, né? Eu apresentar matemática se o Goldinho já apresentou. Só que eu também vou dar física. E eu pensei assim, cara, seria legal se eu apresentasse física também.
Só que assim, vocês vão ter aula de física assim depois da minha. Assim, né? Depois da minha. Nem sei como é que fala isso. Então, assim, sei lá se convém apresentar física. Eu vou apresentar minha tela aqui só porque eu tenho mania. Ah, faz um ovinho, Grazi. Um ovinho cozido, 10 minutinhos. Vocês sabiam? Olha só, olha só. Presta atenção. Você sabia que se você pegar água, levar lá na montanha para cozinhar, ela muda o tempo de cozimento do ovo? Pois é, física. Física, eu amo física, cara. Vocês vão perceber que eu amo física. E eu vou tentar fazer vocês amarem física. Porque se vocês não amar física, acho muito difícil você querer estudar física. Querer estudar física é uma bosta, né? Mas olha só, a física tem umas coisas curiosas. Por exemplo, eu posso ensinar vocês. Olha só, presta atenção, hein, quem tá ouvindo. Eu posso ensinar vocês a combater os terraplanistas com um argumento muito simples, usando um cardápio e uma pedra, sabe disso? Muito simples. Tá vendo? Se você pegar. Deixa eu mudar uma paradinha aqui. Se você, por exemplo, pegar. Caramba, quem tá mandando mensagem? Enfim. Se você pegar, por exemplo, um cardápio assim, ó, também fininho, mano. Assim, ó. Se você pegar um cardápio do seu tênis aí, verde não, né? Pelo amor. Então, cabuloso. Pega lá um cardápio e amarra uma pedrinha nele assim, ó. Vou dar uma coisinha aqui. Então, amarra uma pedrinha nele aqui e pega um cardápio. Aí tu puxa um pouquinho aqui, ó. Não repara meu sotaque, não? Eu morei um pouquinho lá em Salvador, quando eu fiz faculdade. E aí eu puxo um pouquinho pro sotaque nordestino de vez em quando. Tu puxa um pouquinho e solta. Ele vai fazer, obviamente, né, gente? Fazer esse movimento de pêndulo simples que a gente chama. Você sabe o tamanho desse cardápio aqui, não sabe? O tamanho L. Nossa, a letrinha tá top, hein? Oh, faz um tempinho que eu não escrevo, não reparem também não, tá? Tu sabe o tamanho do seu cardápio? Se você sabe o tamanho desse cardápio aqui, cara, você já consegue calcular, sabe o quê? A gravidade. Você vai chegar no valor muito próximo de 10. Você mais exato é 9, blá, 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 blá. Isso já quebra a perninha do terraplanista, né? Porque o terraplanista fala que não existe gravidade, que na verdade a Terra está subindo a uma velocidade, a uma aceleração, melhor dizendo, de 10 metros por segundo. Não faz sentido, né? Mas enfim, deixa eu mudar o... Cara, eu tô compartilhando a tela certa, né? Eu não tô compartilhando a tela do Meet, não, né? Nem era pra estar gravando, né, velho? Deixa eu interromper a gravação aqui. Onde que interrompe a gravação? Mudou esse negócio aqui? Ah, tá aqui.